E eu me converti e comecei a namorar com ela com tudo aquilo que eu fazia no mundo. E aos poucos aquilo foi nos incomodando. E quando conhecemos ao Senhor, na vida dos irmãos que congregam conosco, a primeira coisa que eles aplicaram na minha vida foi a santificação. E isso virou uma chave. Eu achava que isso não era tão importante, mas eu descobri que eu deveria ser santo, como diz lá em 1 Pedro, em todo o meu procedimento. E aí, a partir dali, o meu relacionamento com a Gilma se tornou um relacionamento acompanhado. E eu comecei a ser corrigido em procedimentos, em atitudes. E aquilo foi mudando o nosso relacionamento. Então, quando casamos, mesmo novos, com 21 anos, algumas coisas já estavam bem sedimentadas, como comunicação, respeito, clareza de papéis. Então, os problemas que eu, como pastor, cuido na vida dos casais, são os problemas que eu resolvi antes de casar. Então, para os nossos filhos, por exemplo, meu filho tem 29 anos, ele ainda não relaciona. E a minha filha tem 25. Para eles vai ser um pouco mais fácil, porque eles podem começar fazendo tudo certo. Não para que não haja problema no casamento. Não existe casamento sem conflitos. Porque são duas pessoas, são duas cabeças. Eu tenho uma forma de ser e minha esposa tem outra. Mas no que converge? Cristo. Então, se um jovem procura uma esposa olhando para Cristo, ele vai ter uma esposa incrível. Se a menina procura um marido olhando para Cristo, ela vai ter um marido incrível. Porque nós somos falhos, nós nunca vamos satisfazer o outro. Mas se nós focarmos naquilo que é a vontade de Deus para o nosso relacionamento, aí nós vamos ser o marido em Cristo que a nossa esposa precisa. E ela vai ser a esposa em Cristo que o marido precisa. Isso requer, eu costumo dizer o seguinte, no casamento, a Gilma, ela exerce muita paciência comigo. Eu costumo brincar e dizer assim, amor, como você me suporta? Ela diz assim, porque eu olho através de você para Jesus. Então, ela diz, o meu foco, amor, é agradar a Jesus, te servindo, te amando, te honrando, te respeitando. Se fosse depender só de você, eu já teria desistido. Por quê? Porque nós falhamos na nossa representação de Cristo. Por exemplo, eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. O padrão de Jesus é muito alto. Só a misericórdia de Deus em mim me faz amá-la como Cristo. Mas é muito importante que nós, casais, entendamos uma coisa. Esse mundo propõe que os nossos casamentos sejam perfeitos. Não existe o casamento perfeito. Mas existe a excelência. Eu posso acordar de manhã e olhar para minha esposa e dizer para ela, bom dia. Isso já seria muito bom para todos nós como casados. Bom dia, bom dia. Mas isso você pode dizer para o porteiro do seu prédio. Isso você pode dizer para o cara que pega o lixo na sua calçada. Isso você pode dizer para o frentista que abastece o seu combustível. Então, eu posso tornar o meu relacionamento mais excelente. Eu posso subir um ponto no nível. Eu posso dizer, bom dia, meu amor. Você dormiu bem? Eu não vou dizer para o frentista, bom dia, meu amigo. Você dormiu bem? Entende? Mas para minha esposa eu posso subir no nível. Eu posso ir para a excelência. Eu posso fazer mais. Posso subir o nível ainda? Posso. Eu posso fazer assim, bom dia, meu amor. Você dormiu bem? E dar um beijinho nela. Eu subi o nível. Então, em Cristo, nós podemos ser excelentes. Eu posso tirar o prato da mesa, mas eu posso tirar o prato da mesa e dizer assim, meu amor, você já terminou? Posso recolher?
Eu posso ir além, meu amor, eu vou tirar o prato, você terminou, quer mais alguma coisa? Eu posso ser excelente. Se eu entendo que eu devo cuidar dos meus filhos, eu posso tornar essa tarefa, desculpa a expressão, um peso ou uma alegria. Eu posso olhar e dizer assim, cara, eu tenho meus filhos ainda que eu posso servi-los. Ou eu posso dizer, meu Deus, não aguento mais esses meninos. Então, é uma decisão. Tem a ver com a palavra final que nós vamos falar. É uma decisão. No casamento, eu encontro vários casais em conflitos porque eles não conseguem conversar. Não conseguem se expressar. A mulher tem medo das reações do marido. E o marido tem medo das reações da esposa. E esse medo bloqueia o casamento. E eles simplesmente não resolvem as pequenas coisas, a toalha molhada na cama, o chinelo sujo que sujou, o que eu acabei de limpar, o prato que não saiu da mesa flutuando, as pequenas coisas que geram tensões a longo prazo, elas são muito simples. Mas nós precisamos ter coragem de sentar e conversar, olhar nos olhos e dizer assim, amor, não tá bom isso aqui, vamos tentar resolver? Tem um detalhe, Dani, que foi fundamental para mim, eu acredito, foi ser cuidado. Eu, por anos, eu tenho 31 anos de casado, então meu discipulador virou meu companheiro de obra. Mas por anos, na data do meu casamento, eu levo ele para jantar conosco ou para almoçar conosco. Porque todas as vezes eu digo para ele, cara, se não fosse o teu cuidado e o da tua esposa comigo e Gilma, nós não teríamos um casamento tão extraordinário. Então, para te agradecer, nós vamos almoçar junto ou nós vamos jantar junto. Na data que eu celebro meu casamento. Claro que eu tenho algo especial para minha esposa, tá? E ela comigo. Mas você deve ser grato com as pessoas que cuidam da tua vida. Nós esquecemos disso. Nós devemos ter gratidão por quem gasta tempo orando, ensinando, corrigindo, nos amando. Nós devemos ter essa reação de gratidão. E isso vai gerar, logicamente, um transbordo, vai transbordar amor de Cristo. Então, assim, se eu e minha esposa tivemos alguns desentendimentos ao longo de alguns desses anos, desses 31 anos, quando eu tinha 5 anos de casado, eu pensei que não chegaria em 10. Tal perfeccionismo eu tinha. Eu achava que tudo tinha que ser perfeito. Então, se nós discutíamos que o café ficou quente ou frio, eu achava que aquilo ali era um terror. E eu era assim, eu supervalorizava qualquer coisa. E ela muitas vezes implodia. Então ela tinha reação que atrapalhava e as minhas reações prejudicavam. Eu era explosivo. Ela se implodia. Então, ao longo dos anos, eu me lembro que quando tínhamos ali, acho que 4, 5 anos de casado, eu fui procurar o Carlos, meu discipulador, e disse ele assim, Carlinhos, rapaz, eu não estou entendendo minha esposa, eu tento fazer as coisas, ela não entende, a gente termina discutindo, e depois a gente resolve e fica de boa, mas assim, passa um mês, acontece aquilo de novo, me ajuda. Aí ele disse assim, vamos marcar, hoje à noite nós vamos conversar. E eu me lembro que eu disse para ele assim, mas tu entende, né, que a gente tem que pegar ela. Ele disse, deixa comigo. À noite a gente conversa. E aí eu fui com o coração livre. Eu fui igual o Fluminense ontem, achando que ia dar uma lapada no Manchester City, entendeu? Eu fui pronto. E cheguei lá, desculpa a brincadeira aí com o futebol, tá? Não quis ofender ninguém. E aí cheguei lá, e ele disse assim, antes de começar, deixa eu ouvir a Gilma. Eu disse, não, mas o combinado não foi esse. Então, na minha cabeça, eu achei que ele estava me traindo ali, porque eu digo, não, a gente combinou que era ela que ia ser colocada no quadrado, não eu. Mas aí ele disse, não, vamos ouvi-la. Gilminha, o que você tem a dizer sobre Júnior? E, irmãos, naquele dia, eu fiquei chocado, porque ela começou a falar. Ele é impaciente, ele reclama de tudo,
ele é muito chato. E ela foi colocando as coisas e eu percebi o quão enferma minha esposa estava ficando por causa dos meus procedimentos. Eu me lembro que eu virei para ela e disse: você pensa isso tudo de mim? Ela disse: sim, penso isso tudo de você. E eu virei, na minha atitude exagerada, disse: Carlinhos, eu entrego o meu grupo caseiro, discípulo, eu não quero cuidar mais de nada. Porque eu não sou exemplo, então eu não quero mais saber de cuidar de nada. Vou resolver minha casa. Ele disse: não, calma, você é muito precipitado. Você vai continuar cuidando da sua vida e vai melhorar dia a dia. E eu disse a ela assim: amor, faz um favor para mim. Repete tudo o que você pensa de mim. Eu vou anotar e vou orar por cada ponto desse. Eu vou mudar. E ela foi muito humilde, porque ela disse: amor, mas não é só você que erra, eu também erro. Então me diz também no que eu tenho que melhorar. Essa foi uma das crises que nós tivemos, Dani. E ali, apalavrado um com o outro, sem acusações, elencamos uma série de coisas que achávamos que o outro precisava mudar. Eu achava que não chegaria em 10 anos, estamos com 31 vivos. Então, esse é um bom procedimento. Já um pouco mais à frente, tivemos um outro momento e já tinha se passado aí alguma coisa em torno de mais 5 anos. E eu cheguei para ela um dia e disse assim: amor, o Espírito Santo me falou que eu preciso te escutar. E essa mulher desaba no choro. E eu tomo um susto, porque eu pensei que ela ia ficar feliz. Eu disse: amor, o que foi que eu fiz para você estar chorando? Ela disse: não, meu bem, faz 1 ano que eu oro por isso. Faz 1 ano que eu digo ao Senhor: pelo amor de Deus, faz Ele me ouvir. Eu não percebia que eu chegava muitas vezes sobrecarregado. E ela queria conversar e dizia: não, amor, isso aí eu já sei. Não, isso aí não... depois tu me conta. Não, isso aí você já me contou. E eu fui abafando lentamente a capacidade que ela tinha de se expressar. Isso a machucou e a entristeceu. Então ela começou a orar para que Deus falasse comigo. E aí, como eu sou muito brincalhão, eu disse a ela: amor, tu tem que se alegrar, porque eu pelo menos ouvi Deus. Demorou 1 ano, mas eu ouvi Deus. Deus mandou eu ir até você para dizer isso. Então, se alegre comigo, porque tem marido que não ouve Deus de jeito nenhum. E aí brincamos com a situação e aquilo foi mudando. E uma terceira situação que eu considero assim, que foi marcante, não sei se eu estou ajudando vocês, mas vou encerrar. Um dia, recém-ordenado como um dos presbíteros, 2003, eu resolvi ligar para Marcos Moraes. E assim, na minha mente, eu estava tendo uma atitude proativa. Eu não sabia que vinha uma guilhotinada de lá, né? Então eu liguei. E: oi, Marcos, tudo bom, tal? Como é que você tá? Tá tudo bem, tal. Disse: Marcos, eu queria saber como eu posso melhorar como pai e como esposo. Eu achei que ele ia dizer assim: ore mais com seus filhos, ou então passeie mais com sua esposa. Posso me dar alguma dica? E o Marcos Moraes, como ele é preciso, ele disse assim para mim, eu não sei quantos conhecem Marcos Moraes aqui, mas ele disse assim: Juninho, você está perguntando para a pessoa errada, eu não te conheço, eu não convivo contigo. Pergunta para tua esposa e para os teus filhos. Eu disse: tá bom, obrigado, Marcos. A ligação interurbana era cara que só, mas agradeci. E desliguei. E naquela noite eu marquei uma reunião com a minha esposa e meus filhos. Eu acho que meu filho tinha ali mais ou menos uns 12 anos e minha filha uns 8 para 9. E eu, quando eu os reuni assim, eu disse assim: filhos, papai tem algo que ele quer saber. Eu quero que vocês me digam tudo o que vocês pensam do papai. Hoje está livre. Hoje não tem disciplina, correção. Vocês podem falar o que quiser. Aí a Gilma, minha esposa, é um anjo, é muito doce. Ela virou para mim e disse: amor, tu quer saber mesmo? Eu disse: sim, meu amor, claro que eu quero saber. Mas já deu um medinho, tá? E aí
a Maiara é mais impulsiva do que o Matheus. O Matheus é mais fleumático, mais parecido com a Gilma, e Maiara é sanguínea, parecida comigo. Fez, pode falar tudo, paiinho. Eu digo, pode, filha, pode falar tudo que você quiser. Então ela começou. Pai, tu é muito chato, pai, eu não te aguento, tu é muito exigente. E saiu dando uma lista de terror. E eu fiquei calado, irmão. Eu tô rindo agora, mas na hora lá eu fiquei chorando. Eu choro com qualquer coisa, tá? Eu choro com comercial de televisão. E aí a lágrima foi descendo, eu fiquei quieto. E aí o meu filho virou e fez, pai, tu realmente é muito difícil nisso, tu age assim. Mas, aí ele me viu chorando e fez, mas pai, mas tu é um cara legal, pai. A gente gosta muito do senhor também. Eu disse, não, filho, fica tranquilo, pode falar tudo que você quiser, tá liberado. E aí, depois que os meninos falaram, eu virei pra Gilma, né, enxuguei as lágrimas e disse, amor, você quer falar alguma coisa? Ela disse, não, meu amor, não tá suficiente. Então minha esposa é misericordiosa, ela podia ter dado ré e terminado de atropelar, mas eu tive ali uma lição muito importante. Eu estava me conhecendo pelos olhos daqueles que eu amo e cuido. Se você tiver coragem de fazer isso, não faça muitas vezes, tá? Mas faça com sinceridade. Diga para quem você ama, como eu sou como esposa, como eu sou como pai, como eu sou como mãe, como eu sou como marido. E ouça de coração aberto, porque naquele dia eu tomei aquilo como uma lição para mim e fui correr atrás de me tornar um pai amigo, um pai que ouve, um pai que ama, um pai que serve. Fui me tornar menos exigente nas coisas mínimas. Às vezes a gente briga com a criança porque a sandália ficou emborcada, como se isso fosse dar algum azar na vida, mas é pura tradição familiar que você termina levando para dentro do seu casamento. E às vezes a gente quer que nossos filhos não errem. O desejo é até legítimo, a gente não quer que eles se atrapalhem, mas eles precisarão ter experiências das quais eles vão precisar se arrepender para entender que sem Cristo eles não têm vida. Então, graças a Deus, eu pude conduzi-los nesse conhecimento e aprendi com os meus erros. Eu teria dezenas de outros exemplos, certamente para vocês cômicos, para mim trágicos, mas em que a gente aprendeu a conversar, a orar. Eu queria encerrar com um que foi muito marcante para nós. Primeiro eu vou contar a situação, tá? Eles já aqui adultos, já nessa casa que vivemos. Eu não sei vocês, mas os filhos gostam de ficar descalços, então os pezinhos ficam bastante sujos. Aqui no Brasil tem muita poeira e muita sujeira. E quando eu subi aqui ao meu quarto, eu tinha uma máquina de ginástica chamada Orbitrack, era da Polishop. Eu comprei essa máquina. E quando eu subi, que entrei no meu quarto, assim, de repente, meu filho estava se exercitando. Meu filho tem 29, acho que ele estava aí com uns 20 anos, 21 anos, alguma coisa assim. E ele estava, pai, eu estou me exercitando, olha que legal. E no primeiro momento, que legal, filho. Mas quando eu olhei para o pé dele, ele estava coçando o meu tênis. E sem meia. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, esse cara vai sujar o meu tênis com o pé sujo dele. E aí eu bloqueei no tênis, olhei e disse, filho, tu tá com o meu tênis. Ele, rapaz, eu tô me exercitando com o tênis. Filho, mas tu vai sujar meu tênis. E ele parou, disse, pô, pai, me desanimou. Aí foi, tirou o tênis. Mas naquele momento, eu acho que um parafuso estava solto. Eu disse assim, filho, você ainda acha que tá certo, filho? Tu fez um negócio que tudo... E aí eu entrei no modo, não sei quantos conhecem aqui, tá? Mas eu entrei no modo insano. E comecei a reclamar. Cara, e tu acha que tá certo? Tu pega o... Comecei a reclamar. Aí ele foi e trancou-se no quarto dele. Aí eu, rapaz, não é possível que... Aí Gilma, nessa hora, vinha passando com as roupas que ela ia guardar
Aí eu disse, isso serve para você também, amor. Ela, para mim, amor, o que foi que eu fiz? Eu digo, sei lá, amor, todo mundo aqui, tá todo mundo certo, só eu tô errado. Aí, irmãos, eu fiquei doido nessa hora. Tá? Eu não tenho costume de esbravejar para chamar nome, nada disso, isso nem existe na minha vida. Mas eu simplesmente fiquei insano ali, reclamei e desci as escadas e cheguei na sala, fiquei assim parado. Mas o que foi que eu fiz? Eu mesmo. E aí eu subi as escadas, Gilma já tinha saído do quarto e fui pro box tomar um banho no closet. E abri o chuveiro e fiquei debaixo do chuveiro assim, meu Deus, que doideira, o que foi que eu fiz? Por que eu agi assim? E o coração acelerou e eu digo, pô, eu vou ter que resolver essa parada agora. Tomei o banho, terminei, desci, cheguei na sala, do meu jeito muito amável, Mateus, Maiara, descem aqui os dois agora. Aí eu, Gilma, vem pra cá também, amor. Ela, amor, você quer conversar agora? Eu disse, eu quero conversar agora. Aí ela veio, se aproximou, tudo bem, sentou. Os meninos desceram com a cara desse tamanho, né? Sentaram. Aí eu disse para eles assim, eu queria pedir perdão a vocês. Eu não sei por que eu fiz isso, mas eu sei que eu pequei. Aí virei para ele e comecei a chorar. Filho, me perdoa. Pode usar o tênis, pode usar, faz o que você quiser, filho, me perdoa, só perdoa o papai. Eu não sei explicar, eu fui um retardado ali, eu errei. Aí ele baixou a cabeça e disse, pai, eu te perdoo. Eu disse, por favor, me perdoa, minha filha, eu errei. Aí virei para Maiara e disse, filha, você nem estava na situação, mas eu queria te pedir perdão, porque eu sei que eu não fui. Aí comecei a me retratar e virei para Gilminha e disse, amor, eu queria te pedir perdão também. Eu jamais Cristo teria se apresentado desse jeito para sua esposa. E ali eu comecei a chorar, se eu queria que vocês orassem por mim e me perdoassem. E eles oraram por mim e surpreendentemente, depois dessa minha doideira, eles começaram a abrir o coração também. Pai, também a gente queria te pedir perdão, porque nós não temos feito aquilo que a gente deveria. E aí, Maiara, pai, eu também queria pedir perdão, porque eu sei, pai, que minha vida eu estou deixando espaços. E eles começaram a abrir o coração e pedir perdão. E aí minha esposa, amor, eu também queria pedir perdão, estou impaciente, por causa de problemas assim e tal. E começamos a chorar, e uma perdoa o outro. E no meio disso, irmãos, aconteceu uma coisa que eu nunca tinha feito. Mas ali, eu acredito que foi o dia de tomar essa decisão. Eu parei, disse, então, já que está todo mundo aqui arrependido e todo mundo com o coração no lugar, eu queria estabelecer algumas normas nessa casa. Nós não vamos mais deixar de fazer isso, orar juntos, tal. Fui estabelecendo uma série de coisas que eu chamo de barreiras protetivas, para que nós cuidássemos de nós mesmos. E no finzinho, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu disse assim, filhos, você é meu primogênito, Mai, você é minha princesa. Eu não hesitaria a morrer por vocês. Se viesse um carro, eu me jogaria na frente desse carro para não atingir vocês. Mas nunca se coloquem entre mim e sua mãe. O amor que eu tenho pela sua mãe é muito maior do que o amor que eu tenho por vocês. Então, a partir de hoje, nunca nos testem. Nunca tentem ficar entre mim e ela. O meu amor por ela é indivisível. Aí eles ficaram caladinhos, concordaram. E aí eu viro para Gilma e digo assim, amor, você é a pessoa que eu mais amo nessa terra. Eu sempre amei e honrei meus pais. Eu amo a minha família. Eu amo o Carlinhos, que é o meu companheiro. É a primeira vez que eu senti um amor profundo por um homem. É esse homem que se tornou meu pai espiritual, que se tornou meu melhor amigo. Mas você, amor, é a pessoa mais importante da minha vida. Mas nunca se coloque entre Jesus e você. Eu amo mais a Jesus do que eu amo você. Eu tenho certeza que eu morreria por Jesus, primeiro do que morreria por você. Isso em lágrimas, tá? Aí ela vira para mim e disse, amor,
Aí fez uma declaração de amor com as palavrinhas dela e disse: filhos, o que seu pai disse é verdade. Nunca se coloque entre mim e ele, porque aí ela fez o mesmo voto e também virou para mim e disse: amor, eu nunca te disse isso, mas se você não seguir Jesus, eu seguirei Jesus até a minha morte, porque ele é mais importante do que você na minha vida. E minha surpresa foram os meus filhos virarem para nós e dizer assim: pais, como eu amo vocês. Vocês são os pais. Aí honraram, falaram coisas lindas. Mas hoje, meu filho disse assim: eu sempre segui, pai, porque tu era meu líder, meu guia. Mas hoje eu sigo Jesus porque eu o amo. Ele é o meu Deus, não é o teu Deus. Ele é o meu Senhor, não é porque é o teu Senhor. E a minha filha em lágrimas disse a mesma coisa: eu escolhi Jesus, pai. Eu decidi por ele e eu vou viver para ele. Independente de vocês, a minha aliança com Cristo. Então ali nos abraçamos mais uma vez e só choramos. Não falamos mais nada. Estava consagrada ali a nossa decisão. E vivemos isso. Então começou com um tênis, com um pé sujo, e terminou com a rendição completa da minha casa diante do Senhor. Esse é um dos muitos testemunhos que eu poderia contar aqui sobre minha família.